Olá, meus irmãos, irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e você está no canal Teologia Didática. Se você é novo por aqui, dê um like, se inscreva no canal para também estar inscrito no curso livre gratuito de teologia do canal Teologia Didática. Nós estamos tratando sobre o curso, a matéria Novo Testamento, tá bem? Se você quiser alguma matéria digital, você entra em contato pelo WhatsApp 439-2001-2860. Se você quiser também solicitar a sua credencial de aluno, também pelo mesmo WhatsApp, tá bem? Se você quiser o material apostilado, também você pode solicitar aí pra gente. Se não, o curso é inteiramente gratuito, é só você assistir às aulas e quando você compilar mínimo 12 matérias, então você solicita pra gente o seu provão. O seu provão vai ser enviado quando você tirar pelo menos 7, aí você poderá estar solicitando o seu certificado. Apenas no momento do certificado tem um pequeno custo de produção, validação e envio pelos correios, um mínimo custo no certificado, tá bem? Mas o curso é inteiramente gratuito. Vamos partir para a nossa matéria. Vamos falar sobre a igreja e seus problemas e também a esperança. À medida em que o Espírito Santo dava orientações e sabedoria aos líderes da igreja, esses líderes correspondiam a esses desafios. Foram estabelecidos padrões para líderes eclesiásticos seguirem. Foram esclarecidos as atitudes dos crentes diante da perseguição. A relevância do judaísmo foi explicada à luz da revelação de Cristo. Cada uma das respostas representavam o avanço da igreja. Nesse período da igreja, a igreja continuou a desenvolver sua organização estrutural e reafirmou sua herança em Cristo. Ninguém sabe ao certo como foi a morte de Paulo, mas sabemos como ele viveu. Sem dúvida, foi uma vida de glórias e vitórias. Ele serviu ao Salvador, a quem amava, com mais total dedicação, desde aquele dia momentoso em que viu a Jesus na estrada de Damasco, por meio do naufrágio, espancamentos, apedrejamentos, encarceramentos e perseguições. Ele seguiu sempre ao seu Senhor. Por seu ministério, a mensagem foi pregada e igrejas implantadas por todo o mundo mediterrâneo. O ministério de Timóteo e Tito. Timóteo era um jovem descendente dos judeus e gentios, respeitado pelos crentes que conheciam-o. Atos capítulo 16, 1 a 3. Paulo o levou consigo em sua segunda viagem missionária e desde então foi companheiro constante de Paulo. Ajudou Paulo durante os 3 anos em que o apóstolo esteve em Éfeso, foi com ele a Jerusalém. Timóteo reuniu-se com Paulo em Roma, pouco antes da sua morte, conforme 2 Timóteo 4 e 9. Tito tornou-se crente em Antioquia quando surgiu a controvérsia da circuncisão dos gentios. Paulo levou Tito a Jerusalém para discutir com os líderes a questão. Quando surgiu problemas em Corinto, Paulo o enviou para ajudar a resolver o problema. E Tito foi bem sucedido na tarefa, conforme 2 Coríntios 7, 6 a 16. Ele foi envolvido na coleta das ofertas que estavam sendo recolhidas para a igreja em Jerusalém. Paulo chamou Tito de cooperador. Quando Paulo visitou Creta, deixou Tito na ilha encarregado da obra, até que chegassem a Atenas, ou chegassem a Ártemas ou Tíquico. Provavelmente ele esteve em Roma, e mais tarde foi a Dalmácia, 2 Timóteo 4 e 10. Primeira epístola a Timóteo. Paulo foi a Éfeso algum tempo depois que foi solto da prisão. Deixou Timóteo temporariamente encarregado pela obra de Deus ali, enquanto ele continuava suas viagens. Segundo parece, ele planejava voltar a Éfeso e escreveu para Timóteo:
para o caso que demorasse. 2 Timóteo 3, 14 a 15. Não há que duvidar que Paulo queria que Timóteo contasse com diretrizes claras para tratar da situação em Éfeso, enquanto estivesse ausente. Além de suas instruções sociais sobre os falsos mestres, Paulo deu a Timóteo instruções sobre a adoração pública, 1 Timóteo 2, 1 a 15, sobre liderança eclesiástica, sobre as viúvas, sobre os idosos, sobre os escravos e sobre os seus senhores. Paulo também o aconselhou sobre a vida espiritual e como conduzir o seu ministério, conforme 1 Timóteo 1, 18 a 20. Sua epístola mostra o relacionamento que o apóstolo Paulo tinha com Timóteo, de maneira que era franca e também autoritativa. Diversas vezes lembrou seus obreiros mais jovens sobre sua herança espiritual. Paulo queria que Timóteo enfrentasse sozinho as situações mais difíceis, a fim de prepará-lo para o ministério quando ele estivesse só. O esboço de 1 Timóteo pode ser visto assim: aviso pessoal e apelo, orientações sobre a ordem eclesiásticas, conselhos especiais, diretrizes para as relações com a igreja e encargos finais. O esboço de Paulo a Timóteo é relevante para os nossos dias. Deve ser cuidadosamente estudados por todos que servem fielmente ao Senhor. Uma aguinha. Dando prosseguimento à epístola de Tito. Paulo foi a Creta logo depois que escreveu a epístola de 1 Timóteo, conforme Tito 1:5. Evidentemente, já havia muitos crentes na ilha. Talvez tivessem crido no Evangelho em Jerusalém no dia de Pentecostes. Após Tito consolidado os crentes na ilha, deixara Tito para continuar a colocar em boa ordem o que resta. Tito 1:5. A tarefa de Tito era um pouco diferente da de Timóteo, que foi deixado em Éfeso para manter o que já estava organizado. A informação para Tito foi tratar com os falsos mestres e implantar a igreja na ilha de Creta e também implantar toda a organização formal. Entretanto, Tito contém uma ênfase específica à importância da doutrina correta ou sã doutrina de vida na igreja. A expressão sã doutrina indica a verdade concernente a Cristo. Essa verdade era sã ou correta e não se parecia com as doutrinas errôneas ou distorcidas dos falsos mestres. O esboço de Tito, orientações para um líder eclesiástico. Observações introdutórias, escolhendo anciãos, ensinando crentes, tratando com pessoas divisíveis e introduções finais. Embora o livro de Tito seja pequeno, é um valioso manual para obreiros cristãos. O conhecimento de seus princípios e instruções serve de sólido fundamento para aqueles que desejam edificar o corpo de Cristo. As epístolas de 1 Timóteo, Tito e 1 Pedro mostram que os crentes haviam desenvolvido padrões mais definidos de organização. Líderes como supervisores e diáconos são mencionados com maior frequência nessas epístolas do que as epístolas escritas anteriormente. E a segunda epístola a Timóteo? Timóteo não estava mais em Éfeso quando recebeu a segunda epístola de Paulo, que Paulo lhe dirigiu. Provavelmente ele estava ocupado no trabalho de evangelização na Macedônia ou na Ásia Menor. As circunstâncias de Paulo também haviam mudado. Ele estava novamente encarcerado, conforme 2 Timóteo 1:8 e 2:9. As descrições do Novo Testamento sobre os julgamentos e aprisionamentos de Paulo parecem mostrar que houve uma mudança gradual na atitude do governo romano para com o cristianismo. A princípio, os oficiais romanos mostravam-se indiferentes. Então, tornaram-se tolerantes, mas depois a tolerância transformou-se em hostilidades para a história
pois a história demonstra que muitos cristãos sofrem por motivos da sua fé durante as perseguições iniciadas pelo imperador romano Nero em 64 depois de Cristo. A epístola de 2 Timóteo é um misto de conselhos e advertências, exortações e solicitações, como se fosse um oficial superior que se apresenta e queira ensinar o oficial inferior. Paulo instrui Timóteo, encoraja Timóteo a ser fiel. Ele desafiou a ser um bom obreiro. Paulo lhe falou sobre os tempos difíceis que já se aproximam e o encarregou de cumprir todos os deveres próprios do seu ministério, contando apenas com a companhia de Lucas. Paulo anelava para que seu filho querido viesse até ele e lhe trouxesse alguns dos seus pertences que deixara em Troade, 2 Timóteo 4, 9 a 22.